A sua revista Evasões chegou à internet. Em www.evasões.pt encontra sugestões das melhores piscinas para aguentar o calor de Lisboa e do Porto, mas também as praias fluviais mais perto de si. Mostramos-lhe ainda a elite da alta cozinha no Algarve e os cocktails que tem de experimentar antes que o verão acabe. Se não dispensa um bom vinho, o crítico Fernando Melo diz-lhe quais deve provar. Os ingredientes para um verão em grande estão em www.evasões.pt. Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se reentrado. João Miguel Tavares sente-se capitalista, fascista e benemérito. E Pedro Mexia confessa-se sem tema. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final da semana em que um dos protagonistas centrais da justiça portuguesa saiu da sombra. O juiz Carlos Alexandre deu uma entrevista à SIC, onde revelou aspectos da sua vida pessoal e onde admitiu, por exemplo, que se usasse a informação de que dispõe para o mal, seria uma pessoa muito perigosa. Começamos justamente por aqui, ainda antes da distribuição das pastas ministeriais por esta semana. Com que imagem é que ficou do juiz Carlos Alexandre, Ricardo Araújo Pereira, depois desta entrevista na SIC? Fiquei com uma imagem desfocada, acho eu, porque a verdade é que ele não para quieto e por isso fica tremido. E a razão para isso é, por exemplo, o facto dele dizer: eu tenho achado interessante esta ideia de que eu sou um juiz estrela, diz ele enquanto fala no horário nobre da televisão. Isto é o equivalente a eu estar todo nu no Rossio a dizer eu sou muito discreto, enquanto chapinho naquela fonte central do Rossio. E, portanto, é uma frase que se desmente a si própria. Eu esperava que um juiz tivesse, digamos, outro decor, já para não falar em bocas giras, como eu não tenho amigos que me paguem a vida. É uma coisa, sinceramente, eu fiquei um bocadinho... Eu percebo que a discussão agora tem tendência para entrar naquele Benfica Sporting, que é... este juiz não faz nada errado, porque como o Sócrates é criticável, este juiz nunca pode ser criticável, e vice-versa. Estão a ver? O Sócrates é inocente, porque este juiz é criticável. Eu acho que o Sócrates, a minha opinião é que aquilo que o Sócrates fez é, porque a gente sabe que ele próprio admitiu o que fez, acho eu, criticável. E acho que este juiz vir para a televisão mandar bocas ao arguido... Sincero, este tipo de frase do género, tenho que trabalhar, porque não tenho um amigo que me sustente. Isto eu posso dizer aqui, O juiz do processo dizer isso, acho um bocadinho... acho que é demais. Ainda por cima, o processo, repara, o panorama do processo, isto é interessante. O panorama é um ex-primeiro-ministro que admitiu ter vivido da caridade de um amigo, um advogado que faz considerações sobre a higiene pessoal de jornalistas que cheiram mal, e o juiz que diz: olá, a mim ninguém me paga as contas, ouviste? Isto parece um não foi com caso. Falta o palito. Exato, mas a questão é essa, é que falta o palito. Podia ser um processo da comarca da Madragoa, da Alfama. Toda a gente é da Alfama. Mas na Tasca. Na Tasca, podia decorrer na Tasca. E depois há aquela questão, que eu estou tão cansado daquilo, mas pelos vistos o povo português tem uma adoração por pessoas destas que dizem: eu almoçar espartanamente, férias nunca tiro. E o povo português tem uma adoração por gente desta, desde o Salazar ao Cavaco. Aí o Passos Coelho vai de saco de plástico para a manta rota. Não há ninguém que admita que gosta de comer bem, de beber vinho e de... eu serei a única pessoa deste país que gosta de viver, de coisas boas, de comer e beber e tal, e eu gosto de dinheiro, porque é giro a comprar tralha e coisas. Eu às vezes sinto que sou o único marxista que gosta de dinheiro, o que para mim é absurdo. Não, há outros que gostam, tu és a única que admite. Mas eu acho absurdo, porque se as pessoas não gostam, se a gente não gosta de dinheiro, então
paremos de protestar pelo facto de ele estar mal distribuído. Exato. Olha, só os ricos é que o têm. Boa, aquilo não presta. Não, é o contrário. É o contrário, pá. Parecem-lhe aceitáveis, Pedro Mexia, as ironias do juiz sobre o facto de não ter amigos abonados que lhe paguem as contas? Antes disso, deixa-me aqui saudar o Ricardo. Posso-te saudar? Porque é muito bom Vais-me envergonhar porque eu não te saudei. Não, mas eu queria te saudar não pela tua existência, mas pelo que disseste. Mas também podes saudar pela existência dela. É uma existência simpática. As opiniões sobre a entrevista do juiz Carlos Alexandre não têm nada a ver com o assunto inocência ou culpabilidade de José Sócrates. Exato. Coisa que praticamente todas as pessoas que comentaram a entrevista se esqueceram. Porque estão a ver como isto é uma perseguição. Coitado do homem que é impoluto. Não, o juiz... Para já, um juiz dar uma entrevista não vejo a necessidade. Para quê? Uma entrevista... Quer dizer, o juiz supostamente representa o Estado de Direito e representa, a Justiça, suponhamos. Vamos querer que um juiz represente a Justiça. Para o juiz representar a Justiça é bom que ele seja o mais distante e impessoal. Um juiz cujas opiniões eu não conheço, eu respeito mais do que se eu souber qual é o clube dele, quais são as opiniões políticas dele, quais Aliás, são os houve uma magistrada brasileira que teve de se demitir porque participou em Portugal numa manifestação contra Temer. Sim, exatamente. Quer dizer, eu acho que os juízes não estão impedidos de ter a sua vida cívica como cidadãos e participação, tudo isso. Não é isso que eu estou a dizer. Mas recatadamente. O que eu estou a dizer é que um juiz é o juiz que tem o processo mais complicado, e não é só esse, tem vários outros. Estar na ribalta, dizer coisas sobre a sua vida, raramente tem alguma utilidade. Na verdade, as duas coisas mais substanciais que ele diz na entrevista, uma é essa do pobrete e alegrete que o Ricardo falou, de não almoça, não tira férias, não coitado e tal. Certamente trabalha muitas vezes ao sábado. Pronto, e nós acreditamos, com os processos que ele tem em mãos, acreditamos que ele tenha uma vida profissional muito, muito sobrecarregada. Então, a gente trabalha ao domingo, sabes que já é domingo. Ninguém nos está a ouvir. Ainda não é domingo. Já é, ainda não é. Mas vai ser. A gente trabalha ao sábado e ao domingo. Começa a trabalhar no sábado e só acaba no domingo. A segunda é um must dos agentes judiciários Para isso é preciso chamarmos isto de trabalho, mas enfim. Isso já é um salto grande. Que é queixar-se de escutas, não é? O antigo Procurador-Geral da República dizia que fazia uns barulhinhos, que o telefone dele fazia uns barulhinhos estranhos. Carlos Alexandre diz que houve o marulhar das águas porque os supostos espiões estão na praia. Levam o aparelho de escutas para a praia. Quem é que faz isso? Vamos para a costa. Sim, mas deixa-me levar o aparelho de escutas para... o frisbee e o aparelho de escutas para ouvir o... não sei que tipo de espião é este, mas... Há uma coisa muito grave que é... Há uma coisa muito grave que é alguém que pertence a um órgão de soberania dizer que é escutado. É muito grave. Quando é o 15º a dizer, já é a rubrica sou escutado, basicamente, não há nada. E depois, uma boca sobre um processo. Toda a gente percebe que a expressão, que a frase, como eu não tenho amigos no sentido de pródigos, o que tem alguma coisa que se analisa esta frase, amigos no sentido de pródigos, não tenho fortuna herdada dos meus pais ou dos meus sogros, eu preciso de dinheiro para pagar os meus encargos, e que não tenho conta em nome de terceiros, etc. Ou seja, isto toda a gente não pode deixar de entender que é uma boca ao caso Sócrates. E o juiz que tem esse processo em mãos devia-se fiar de mandar bocas sobre, de fazer piadas, de fazer alusões de qualquer natureza. Ele diz, não vou falar sobre os processos que tenho em mão, certo, mas vou mandar piadas. Foi o que ele fez. Não vou dizer nada sério, mas bocas contem comigo. Isto resultou numa ironia curiosa, que é o facto de agora José Sócrates processar o juiz que tem o caso dele em mãos. Exatamente, e vai-se queixar também do atraso da justiça, provavelmente também desse processo, também vai demorar muito. Mas não é possível, é como uma figura pública, nomeadamente um político, ter, vamos a um dos temas habituais nesta rubrica, ter uma conta no Twitter. É mais tarde ou mais cedo vai dar a geneira. Porquê que um juiz dá uma entrevista? Para quê? O que é que ele ganha com isso? O que é que ele pretende passar? Qual é a vantagem que mesmo as pessoas, como é o meu caso, que tinham uma boa imagem, tinham e têm uma boa imagem dele, e porque confiam genericamente na justiça para não darmos em doidos e para podermos sair de casa de manhã, qual é a vantagem de estar na ribalta, de vir falar das dificuldades da sua vida profissional? Qual é a vantagem? Porquê é que Carlos Alexandre terá escolhido dar uma entrevista e agora, sobretudo, quando estamos a 15 dias do prazo que tinha sido fixado para a acusação? Menos de 15 dias. 15. O prazo, aliás, que não vai ser cumprido, já se sabe. Não é? Certo, mas pelo menos alguma justificação imagino que tenham que dar nessa altura. A resposta a essa tua pergunta é não sei.
que é uma coisa irritante, ainda por cima, porque eu tenho a mania de saber imensa coisa sobre o processo de Sócrates. Eu não faço ideia, eu escrevi um texto a dizer não faço patavina de ideia porque é que ele deu aquela entrevista, que geralmente resultam sempre textos muito interessantes, porque é suposto nós, enquanto comentadores, inventarmos espetaculares razões para tudo o que acontece, mas é isso que me preocupa, aquilo que me deixou perplexo é que eu não consigo compreender aquela entrevista. Convém acrescentar uma coisa, é que nós estamos a falar de alguém que então na televisão eu penso que é a primeira entrevista que ele alguma vez deu. Eu lembro-me recordo-me de uma entrevista há algum tempo, já há alguns anos, que ele deu num daqueles números de balanço de final do ano numa revista do Correio da Manhã, em que se analisava a justiça e tudo isso, mas ele é de facto um juiz muito, muito reservado. Ele é um juiz muito reservado. E portanto era. Nós já ouvimos até e então na posição fiquei, mas como eu, além de achar que ele é reservado, acho também um juiz inteligente, eu fiquei a tentar adivinhar porque é que ele fez isto. Porque alguma razão há de ser, não é certamente de agora vou para o horário nobre porque adoro esta fama. Quer dizer, só há uma possível, que é um mártir da justiça. Não almoça nem tira férias para... Mas porquê é que ele sente necessidade de o dizer aqui? A corrupção de Portugal. E porquê é que ele sente necessidade de o dizer? Porquê é que sente necessidade de o dizer daquela maneira? Não sei. Eu não sei. E provavelmente daqui a uns meses talvez compreendamos essa razão. Mas neste momento essa razão não é facilmente compreensível e eu fico triste com aquela decisão no sentido em que aquilo atira achas para a fogueira das questões processuais, do como é que é possível do juiz de instrução estar a mandar estas piadas e essa conversa para mim sempre é prejudicial para o processo. Sempre foi isso que o José Sócrates se agarrou, porque é a única coisa na qual ele se pode agarrar. Eu acho que hoje em dia é mesmo muita pouca gente que esteja convencida de que o José Sócrates é uma personagem absolutamente impoluta da política portuguesa. E eu então... E as questões processuais sempre foi aquilo em que ele se agarrou. Este não pode fazer isto, e o juiz não gosta de mim, e aquele que a justiça não respeita a presunção de inocência. E pronto, aquela ladainha, aquele choradinho constante que ele faz com périplos pelo país e conferências de... Mas agora, Sócrates tem razão quando processa o juiz e houve de facto... ele processa por abuso de poder, que parece-me... Uma violação da presunção de inocência, não é? Não, violação da presunção de inocência, isso também tem muito que se diga bem, isto seria um programa inteiro. A questão da presunção de inocência, tu és juiz de instrução e conheces aquele processo e colocaste aquele homem em prisão preventiva, é porque certamente estás convencido de que ele é culpado de alguma coisa. Portanto, a história da presunção de inocência é uma bengala, porque isso é uma questão processual, é uma bengala que é recorrentemente utilizada, a meu ver, erradamente, da maneira como ela é posta. É evidente que o sistema de justiça tem que presumir que as pessoas são inocentes, mas o Ministério Público, o Sr. Rosário Teixeira, não acha que o José Sócrates seja inocente. E dentro do processo essa presunção tem que existir. Portanto, eu não acho que seja por aí. Agora, eu acho que quando ele faz 2, 3 vezes a piada do amigo... e refere o meu amigo, eu não tenho amigos que me emprestem dinheiro, é difícil qualquer pessoa olhar para aquilo e não achar que ele está a fazer indiretas ao processo da Operação Marquês. Porquê é que o faz? Eu ainda não sei responder a essa pergunta, tenho esperança que daqui a uns tempos vamos ver se haverá resposta. Vamos ver também que efeito poderá ter esta entrevista na imagem pública do juiz Carlos Alexandre e no decorrer do próprio processo, do chamado processo Marquês. Agora os ministérios, com o Pedro Mexia a querer ser, desta vez, ministro de fazer com os dedos. Há muitas coisas que se podem fazer com os dedos. Quer tutelá-las todas, Pedro Mexia? Não, quer só uma. Neste caso só quero uma. Tem especial predileção por alguma coisa de fazer com os dedos? Ainda não podemos. Ainda não é meia-noite. Escrever. Em que é que quer meter o dedo? Quero meter o dedo. Eu sou muito pouco, não simpatizo com os exageros retóricos, nomeadamente, embora não sou fumador, mas também não sou antitabagista, mas também não simpatizo com as pessoas que falam do antitabagismo como o novo fascismo. Acho que a palavra fascismo tem que ter assim uma certa restrição, senão tudo é fascismo, incluindo ser de outro clube que não o nosso, etc. Bater na mulher, é fascismo. Portanto, fascismo é uma coisa, mas acho que o antitabagismo várias vezes entra no delírio. E esta proposta de lei de que se fala do Governo avançar, de passar a proibição dos cigarros, de fumar cigarros para os cigarros eletrónicos, parece-me a vários títulos estúpida. Porque... eu ia dizer problemática, mas é estúpida por 2 razões. São 2 bastante óbvias, aliás. A primeira razão é que
as pessoas fumam cigarros eletrónicos como caminho de se libertarem do vício dos cigarros reais e, portanto, supostamente, para uma pessoa proibicionista ou antitabagista, podia dizer é uma pessoa que está no bom caminho, não vamos prejudicar isso, vamos deixar que esta pessoa faça este progresso. Admitindo esta espécie de moralismo sobre a vida dos outros, que eu acho discutível, enfim, não é discutível porque há custos para o Estado, do tudo, é única. Pronto, as outras pessoas é o segundo ponto, é que o fumo dos cigarros e toda a legislação, às vezes, para mim, bastante estapafúrdia que houve sobre fumar em espaços públicos, apesar de tudo, falava-se nisso, nos fumadores passivos, nos fumadores involuntários, nas terceiras pessoas que nós prejudicávamos, coisa que não parece aplicar-se da mesma forma neste caso. E, portanto, o fazer com os dedos é que eu imagino que a próxima proibição seja qualquer pessoa, por qualquer razão, que faça uma coisa do género assim, não é? Faça como nos filmes, ou como fazem as crianças. Não há grandes razões para fazer isto. É um bocado solerno. Beijinhos. Mas quer dizer, qualquer coisa... Assim, jogar, não se fazer ou que ponha a caneta na boca, porque no fundo aquilo supõe... Enfim, pode supor várias coisas, mas supõe uma vontade tabagista... Chama-se Dr. Freud. Às vezes um charuto é só um charuto. Às vezes um charuto é só um charuto. E há ali uma pulsão... Há uma pulsão proibicionista que começa, como várias pulsões proibicionistas... Eu nunca tinha visto ao lado de Isabel Moreira. Com boas... Não estou ao lado de Isabel Moreira. Mas já vamos falar de Isabel Moreira. Aqui, mas o que Isabel Moreira disse eu concordo. Acho que é uma deriva proibicionista que se afasta daquilo que era lógico no proibicionismo, que é a saúde de terceiros e a adição para o próprio. A voz mais indignada contra esta decisão do Governo veio justamente da deputada socialista Isabel Moreira. Concorda com ela quando ela diz que equiparar um cigarro eletrónico a um cigarro é o mesmo que equiparar um cigarro a leite? É possível, Carlos, é possível que sim, até porque, ao que parece, há dezenas de estudos que revelam que aquilo que sai lá que aquilo é vapor, aquilo que sai da... Atenção, eu devo dizer, antes de mais nada, que não tenho nenhuma simpatia pelos cigarros eletrónicos. Não tenho nenhuma não é legal, quer dizer, não tenho simpatia por aquilo. Achas que é pouco macho? Eu sempre que vejo uma pessoa a chuchar num eletrodoméstico, que é o que aquilo é, está a chuchar numa coisa que tem uma porta USB. Aquilo tem uma porta USB. Imagina o final do Casablanca. Não chuchas em portas USB? Não chucho. Imagina o final do Casablanca, a Ingrid Bergman está a levantar voo e o Humphrey Bogart está... Vamos embora que está sem pilha aqui o meu... Não faz sentido. Não tens ideias para o remake. Em que é que ele chucha? Eu sou fumador. Agora, olha, atenção, há uma... Mas usas isso só para fumar, não é? Exatamente. Bom. Há outras utilizações, na Casa Branca, aparentemente. Na Casa Branca parece eu não. Mas na tua casa não. Não. Mas, há aquela letra da... Eu fumo este produto, que é, aliás, 100% natural e biológico, o que é. E há uma letra, não sei, toda a gente... E provavelmente com isso apoias o teu antigo partido, não é? Biológico, talvez. Isto tem sido, quer dizer, o charuto associa-se muito, erradamente, né, a pessoas fascistas, a capitalistas que pisam o empregado. Mas, enfim, pessoas tal como Che Guevara e tal, Groucho Marx e Freud, todos esses capitalistas. E os bons vêm de lá, não é? Os bons vêm de Cuba. Agora, vamos lá ver, aquela música da Tonisha, toda a gente conhece o imortal êxito de Tonisha, cujo refrão é: tu és o Zé que fumas, tu és o fumador, tu és o Mariquinhas, tu és o meu amor. Eu nunca percebi se ela está a falar com quatro pessoas diferentes, porque não há grande diferença entre o Zé que fuma e o fumador, não é? Eu não consigo ver como é que ela os distingue. Ou se é tudo a mesma pessoa, também é um bocado difícil, não é? Porque é muitas coisas ao mesmo tempo. Agora, o Mariquinhas é claramente o tipo que xuxa nesse eletrodoméstico. Tony chega uma visionária. Atenção, Mariquinhas ideológico, não é Mariquinhas funcional, não é? Digamos que por exemplo, eu sou um Mariquinhas, eu sou heterossexual, mas é importante esclarecer isto para a polícia do politicamente correto. Eu tenho medo da agulha quando vou tirar sangue. Eu sou um Mariquinhas, eu assumo aqui a minha qualidade. Agora, no que toca a fumar,
Eu fico triste, não é? Ver as pessoas a chucharem naquele aparelho. Agora, o que aparentemente... Quantas vezes já foi usado o verbo chuchar? Não sei, mas valia a pena e as pessoas não têm disto na quadratura do sítio. Aquilo, ao que parece, há dezenas de estudos que dizem que aquilo que sai lá de dentro é vapor. O fumador daquilo, vamos chamar fumador, a pessoa que chucha naquilo obtém lá a nicotina que deseja e não faz, porque reparem, de facto a senha proibicionista é tão grande que o facto de eu ter este charuto aqui é quase sacrílego. É claro que eu não o acendo, porque eu concordo... Não acendo porque eu concordo que estão aqui outras pessoas... Não, obrigado. Estão aqui outras pessoas e isso prejudicaria as outras pessoas. Agora deve ser acendido com um fósforo, não é? Pois, exato. Para ser mesmo... Um fósforo de cedro e tal. Mas isso, lá está, são mariquices. Agora, esta história de... Não, na rua não, porque o fumo pode entrar pelas janelas. Há caminhões a diesel a passar. Isto é... Como é que eles sabem? Além de que, aparentemente, estes lá vapeadores, ou o que é, aquilo é vapor que liberta. E há um argumento que me faz perder a cabeça, que é um mau exemplo. Aquilo é um mau exemplo. As pessoas veem outras a chuchar naquilo. Também querem chuchar. Não, e depois é um mau exemplo e tal. Ora, nós comíamos cigarros de chocolate. Pá. Exato, no nosso tempo. Pá, ali. Enquanto prata, às vezes entrava prata, entrava tudo. E parece, pá, chegou o momento da nostalgia. Daqui a um bocadinho há uma lágrima. Cigarros de chocolate. Hoje em dia, cigarros de chocolate. Sabes o que é que nos falta? Milho para dar aos pombos e um dominó. E a gente devia fazer isso para lembrar os velhos tempos. Essa ideia de que um cidadão deve educar os outros, onde é que isso para? Não fumo na rua, que é para não dar mau exemplo aos outros. Não coma a gordura da picanha, se faz favor. Onde é que vamos parar? Já é o segundo ovo hoje. Cuidado que há pessoas na esplanada estão a vê-lo. Onde é que para isso? Vê alguma virtude na iniciativa do Governo, João Miguel Tavares? Se aquilo é vapor de água, não. É simplesmente parvo. Senão qualquer dia, no inverno, nós andamos pela rua, também de vez em quando soltamos vapor de água pela boca e se calhar também passa a ser proibido. Temos de estar de boca fechada e não podemos respirar. Porque aquilo faz lembrar o fumo de qualquer coisa. O Governo alega que não há ainda certezas científicas. Então esperem pela certeza científica. Exato, não há certeza científica. É isso mesmo, se não há certeza científica. Humano. É isso. Não há certeza, e de um bom liberal, se não há certezas, não chateia. Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de Ministro de Fazer com os Dedos. Agora, o João Miguel Tavares vai ser Ministro da Conduta, com ou sem código, João Miguel Tavares? Não, com código. Porque finalmente existe um código de conduta. O Governo aprovou esta semana aquele célebre código de conduta prometido na altura em que se deu a polémica em torno das viagens pagas pela Galp para 3 secretários de Estado. Houve muita gente que disse, para que é preciso um código de conduta? As pessoas sabem o que é que podem, não devem fazer. Mas eu aí sou a favor de código de condutas, porque o código de conduta não é bom apenas para o político, é bom também para o jornalista. Porque o político sabe que não pode, a partir de agora, receber prendas de mais de 150 euros e o jornalista sabe que aquele político não pode receber prendas por mais de 150 euros e, portanto, pode vigiá-lo. E hoje em dia, se um ministro ou um secretário de Estado tiverem, nas bancadas do Estádio da Luz ou do Estádio do Dragão, no dia seguinte a malta diverte-se a fazer notícias. Não, queres que eu tenha o Estádio da Luz? Eu só estou a dizer isso para dar ao realizador uma oportunidade de filmar. Não, terá. E, portanto, eu sou a favor disso. É verdade que aquele código de conduta, a nível de responsabilidade e o que é que acontece às pessoas... Só falta essa parte. Falta a parte da sanção. Essa é a parte da sanção. É bem feito. Se as pessoas fizerem aquilo, o que é que lhes acontece? O que lá diz é, respondem perante o Primeiro-Ministro. São chamados ao diretor. São chamados ao diretor se o diretor decidir ser chamá-los. Atenção. Sim. E, portanto, não se pode dizer que seja uma coisa muito radical. Mas, quer dizer, eu acho que é positivo. Já agora também deviam largar aquilo a presidentes de Câmara e também a deputados, porque aquilo é só para o Governo. É para o Governo e para altos funcionários. Para altos funcionários da administração pública. Mas, por mim, alarguem. E não é que aquilo vá fazer uma grande diferença, mas ajuda. Eu aí sou a favor. Quando a gente olha para a administração da Caixa Geral de Depósitos,
são melhores do que os últimos que lá andaram. E quando olhamos para este Código de Conduta, é melhor assim do que antes. Portanto, é o bom da crise. É que, apesar de tudo, parece haver um esforço de honorabilidade. Fica sempre bem. O valor de 150 euros como preço máximo das ofertas que os membros do Governo e os altos quadros da administração pública podem receber, parece-lhe um valor razoável, Ricardo Araújo Pereira? E porquê 150 e não 200? Quanto é que custa uma caixa desses charutos? Sei lá, 2 euros cada baforada, mas não se pode dar uma caixa de charutos a um alto dirigente da administração pública. Ora bem, de 25 certamente que não. Talvez de, sei lá, 10 ou assim, mas talvez não. Mas atenção, eu acho, o gatilho deste Código de Conduta foi a viagem que aqui alguns secretários de Estado fizeram à França para ver um jogo de futebol. Ora, este teto de 150 euros, sabendo nós que hoje com as low costs, eu com 150 euros numa low cost vejo um jogo da bola em cada continente. Por isso, se era para resolver o problema... Mas não pagas o bilhete. E o bilhete? De aceitar viagem... Falta o bilhete, pá. Não é o bilhete do avião, é o bilhete para entrares no jogo. Pois não sei, mas viagens não... Se é o problema das viagens pagas... Mas as viagens da Cosmos não são em low cost. Não são 150, está bem, mas passam a oferecer em low cost e dás a volta ao mundo. E com 150 dás a volta ao mundo. E era zero, é isso? Não, está bem, vá lá, mas 150, que seja o que for, seja o que eles quiserem, mas se era para resolver o problema das viagens, não conseguem, por causa das low cost. Agora, eu digo mesmo que quem é que diz? Eu confundo estes dois. Foi um qualquer. Tu estavas entretido a Foi um qualquer deles, exatamente, estava a pensar noutra coisa. Que a sanção ser chamado ao gabinete do diretor é um bocadinho... Gostava de ter visto uma coisa, digamos, um bocadinho mais firme. Quantas reguadas também? Exato, uma reguada, sei lá, pôr as orelhas de burro no Conselho de Ministros durante 3 semanas, uma coisa desse tipo. Era necessário este Código de Conduta, Pedro Mexia? Era necessário haver uma regra objetiva para uma coisa que era anteriormente subjetiva, porque o que foi alegado neste caso é que isto era os usos, as pessoas achavam que toda a gente se portava assim, não entenderam que tinha nada de mal, portanto é bom que haja uma regra escrita, é bom que haja registro, o registro é muito importante para que se saiba que prendas é que as pessoas receberam, que vantagens é que as pessoas receberam, mas depois acaba-se outra vez na subjetividade, porque a sanção política pode ser zero, basta o Primeiro-Ministro dizer que não tem mal nenhum. Há pelo menos uma sanção pública, no sentido em que se os casos vierem a público, acabam por ter efeito. Isso já houve, neste caso ainda não havia regras de conduta nenhuma. Ou seja, se for pública, as pessoas vão cair em cima, mas não resolve o problema ao nível da atuação dos responsáveis políticos, porque, por exemplo, esta regra evidentemente não pode ser retroativa, portanto não se aplica ao caso... Disse Santos Silva. Que é isso que distingue a civilização da barbárie. Mas ele disse outra coisa. Ele disse outra coisa que me parece que pode ser um indício sobre o estado de espírito dos governantes e que vai ser da ausência de sanção. Porque perguntaram, então mas o secretário de Estado já pagou a viagem? E Santos Silva, naquele seu estilo Samuel L. Jackson, disse, não sou contabilista. Portanto, dá-me ideia que não há assim um afã muito grande de atribuir sanção política aos prevaricadores. Agora diz que talvez o secretário de Estado possa ser afastado depois do orçamento. Vamos ver. Mas isso é que seria uma mudança objetiva. O resto são intenções piedosas e positivas, em todo caso. É bom que haja, mas sem sanção as leis não valem grande coisa. Dalila. O João Miguel Tavares fica então Ministro da Conduta. É a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro da Guerra, para nos prepararmos para alguma eventualidade, Ricardo Araújo Pereira? Não, é porque há aqui... É capaz de haver guerras onde morre menos gente do que em certos treinos dos comandos. E isto é uma... Eu acho que quer dizer, é um problema recorrente. Morreram 2 militares. Exato. E houve uma dezena de outros que estiveram hospitalizados. Não sei se ainda há. Exato. Neste momento alguns não estão também. E não é a primeira vez que acontece morrer um militar nos treinos dos comandos. O PSD ainda hoje veio dizer que está convencido que isto não tem a ver com a natureza dos comandos. Mas é óbvio que tem que ter. Não é a primeira vez que morrem militares nos comandos nos treinos dos comandos. Mas o primeiro que morreu com um golpe de calor, segundo... Sim. E o segundo também morreu com um golpe de calor. Sim, isso
Foram todos golpes de calor. O calor fartou-se golpear. É a versão do próprio exército, não é? Agora, a Proteção Civil tinha alertado que ia estar quente. Isso é uma primeira nota. Se calhar o exército devia estar mais atento aos comunicados da Proteção Civil. E depois, toda a gente sabe que o treino de comandos não é exatamente digamos, fácil, para dizer o mínimo. E, portanto, há aqui qualquer coisa que tem de mudar. Quer dizer, eu sei que os militares, quando se espera que vão cumprir o seu dever, em princípio não vão para um hotel de 5 estrelas com ar-condicionado. Mas, se a gente os mata a treinar, alguma coisa está profundamente errada nisso. Quer dizer, não falta muito para que, em vez daquelas tatuagens de dizer Angola 69, amor de mãe, as pessoas tatuem treino dos comandos 2016, amor de mãe. Porque, pelos vistos, é uma prova. Exato, é uma prova. É que nem todos sobrevivem. Exatamente. O que é que, Pedro Mexia, o que é que lhe parece desta decisão do Ministro da Defesa de suspender, entretanto, o treino dos comandos por 4 meses para averiguações e para eventuais deliberações futuras? Desde logo acho indispensável as averiguações, porque de facto morreram 2 pessoas, houve várias que ficaram afetadas e, portanto, há aqui qualquer coisa anormal. Há uma coisa que não é anormal e não é normal morrerem pessoas em treinos no mundo, não estou a falar em Portugal, ou seja, quanto mais ser normal não quer dizer, ou ser um facto que acontece, não é uma desculpabilização, nem é um encolher de ombros. Espero que haja um inquérito e que se perceba o que acontece. Agora, estamos a falar de tropas de elite que têm que ter um treino especialmente duro porque vão estar em missões em que esse treino vai ser útil. E, portanto, agora, se tivesse acontecido um caso, ou se acontecesse um caso de vez em quando, seria sempre uma perda de uma vida humana, mas a pessoa podia dizer, bom, foi um acidente, como há acidentes, sei lá, na construção dos estádios, a coisa do género, uma coisa que acontece, não se vai deixar por causa disso. Agora, é verdade que no caso dos comandos, eles já tiveram... O problema é a recorrência, não é? Sim, nos anos 90 já houve uma suspensão e passa-se qualquer coisa. Agora, também é muito diferente, deixe-me só dizer, eu não sei, não faço ideia o que é que o inquérito vai dizer, portanto não queria tirar as conclusões que muita gente tirou esta semana, mas é muito diferente se a morte ou qualquer outro traumatismo ou lesão, etc., resulta das próprias condições do treino ou se resulta de uma condição física anterior que já existia e porque é que essa condição não foi detectada, etc. Porque num dos casos, pelo menos, essa condição existia. E, portanto, agora, parece-me francamente desinteressante opinar sem saber o que se passou. E nenhum de nós verdadeiramente sabe o que passou. A única coisa que sabe é que morreram 2 pessoas. Mas sabemos isso. O regime de comandos já esteve, aliás, como o Pedro referiu, já esteve desativado, não foi só suspenso. Sim, esteve desativado entre 1993 e 2001, por se ter concluído na altura que a violência do curso de comandos não justificava, não havendo nenhuma guerra nem nada à vista como ameaça bélica, não se justificava que o regimento de comandos se mantivesse com aqueles riscos. Depois, o então Ministro da Defesa, Paulo Portas, reativou os comandos. Agora, Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, veio dizer que é a altura também, uma vez mais, de acabar com os comandos depois do que aconteceu. Parece-lhe que isto pode vir a acontecer se as conclusões forem a de que por detrás daquelas mortes estiveram as condições de treino? Eu concordo com muito com aquilo que o Pedro Mexia aqui disse. Eu acho que faz sentido, se nós temos um exército e temos uma tropa de elite, faz sentido que o treino dessa tropa de elite seja um treino muito duro. Obviamente, um treino duro é sinónimo também de um treino arriscado. O que hoje em dia me espanta muito existem tecnologias. Existe tecnologia. Vão ao Estádio da Luz e peçam emprestado aos jogadores do Benfica, que já não precisam porque acabaram a pré-época, aqueles aparelhómetros que eles colocam no corpo, que os jogadores de futebol colocam no corpo. Isso é que me chateia, porque aquilo tinha que ser monitorizado. São demasiadas pessoas a irem para o hospital. E naquele dia estavam 40 graus. Aquilo aconteceu por causa disso. O famoso golpe de calor, uma das pessoas que morreu dizia-se que a temperatura do corpo estava a 42 graus. Este
que estava à espera de um transplante de fígado. É porque o rim para e o fígado para a seguir, porque o corpo não suporta aquelas temperaturas. E, portanto, aí é difícil não ver que tenha existido algum desleixo. Entre o golpe de calor e a morte vai um caminho gigantesco. Eu recentemente estive numa cerimónia militar, num dia de muito calor, em que caíram ao chão 7, 8 pessoas. Não, está bem, eu sei. Estou a dizer... e estavam só parados. Isso baixou-lhes a tensão. Não, as pessoas estarem sujeitas... Por estar um dia muito quente mesmo, as pessoas estarem sujeitas a condições físicas ou qualquer outra situação que sofram com isso fisicamente, não do ponto de vista de caem, desmaia, têm baixa tensão, etc., isso é normal. Portanto, nós não podemos imaginar que isso nunca acontecerá. Não, isso é normal, está bem, mas nós não estamos a falar de coisas dessa gravidade. Mas eu concordo contigo. Agora, saltar daí para agora temos que acabar os comandos, não, quer dizer, tem que ser revistas. Eu nem sequer digo a dureza do treino, porque eu percebo perfeitamente que entrem 100 e que 60% não consigam acabar. Isso faz parte, suponho, de uma disciplina militar exigente em qualquer parte do mundo. As pessoas precisam de quebrar para realmente só ficarem os melhores dos melhores e a nata da nata. Se isso não morrem nas missões. Exatamente, isso faz todo o sentido. A dureza do treino faz todo o sentido. A dureza do treino é justamente para lhes salvar a vida, claro, quando depois eles... Exatamente. Sim, mas não é só isso, é também para criar uma cultura, de Forças Armadas que é importante. Portanto, eu acho que saltar disso para a Catarina Martins acabe-se com os comandos, acho um passo maior que a perna. Acho que quem tem que responder a isso também é o Exército, e sem dúvida nenhuma em tudo isso. Agora, monitorizem aquilo de outra maneira, porque eu estou mesmo convencido que se calhar hoje exigem tecnologia para impedir que aquelas pessoas morram daquela maneira e que se calhar bastava um termómetro, na verdade. Quer dizer, bastava se calhar uma coisa que medisse a temperatura corporal daquelas pessoas em tempo real e que lhe dissessem, olha, este senhor vai para casa também, é eliminado, mas convém que sejam eliminados e que vão para casa antes de morrerem, não é? Não é para irem para casa deitados. O facto de não termos à vista nenhuma ameaça bélica... Não, isso não é ridículo. Não estamos à vista nenhuma ameaça bélica, quer dizer, hoje em dia... Nós pertencemos à NATO, por enquanto. Acho que a extrema esquerda. A Primeira Guerra. Exatamente. E a extrema esquerda. Mas já tivemos emissões em palcos de guerra, ainda tivemos recentemente no Afeganistão. Além de que o terrorismo, não parece que nós hoje em dia, olhando para o mundo global, não parece que... Mas há forças militares em terrenos de guerra, há forças militares de guerra e que faz sentido intervir, e o mundo está cada vez mais complicado. Portanto, esse argumento parece-me completamente tonto. Acho que o caminho é ver o que aconteceu, sem dúvida nenhuma, e depois monitorizar melhor aqueles treinos. O Ricardo Araújo Pereira fica assim Ministro da Guerra e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos analisar porque é que o Pedro Mexia nos aparece desta vez sem tema. Não aconteceu nada que lhe suscitasse atenção? Aconteceu, foi uma coisa que, como disse bem o Primeiro-Ministro, é um não-tema. Que foi o não-tema de o próprio Primeiro-Ministro foi ao Brasil visitar a nossa delegação Paralímpica, esteve numa recepção onde estava o Presidente do Brasil, aquele que bem ou mal, gostemos ou não, é o Presidente do Brasil, e o Primeiro-Ministro esteve presente, cumprimentou o Presidente do Brasil. E a ala esquerda da geringonça não gostou. Natural. O Bloco e o Partido Comunista não gostaram, o que é muito estranho. É muito estranho, por um lado, não terem gostado, porque geralmente são partidos que reagem muito mal. Imaginem como reagiria o Bloco ou o Partido Comunista se um político brasileiro se pronunciasse sobre a geringonça. Dizer, isto do partido que ganhou, o partido que ficou em segundo formar governo, ele diria, está-se a meter na vida política portuguesa. Portugal, enquanto Estado, as pessoas podem, os partidos podem, os comentadores podem. Portugal, enquanto Estado, não tem opinião pública sobre o que está a passar no Brasil. Ou seja, nós podemos lamentar, certamente que António Costa lamenta o que aconteceu, mas está ali a representar o Estado português e o Presidente do Brasil, bem ou mal, e eu já sabem a minha opinião sobre isso. Acho que o processo foi um processo em grande medida infeliz, mas foi um processo que correu com o juiz do Supremo Tribunal Federal, com as duas câmaras com o Congresso dos Deputados, com a Câmara dos Deputados e com o Senado, e portanto foi um processo que, à luz da lei brasileira, deu o impeachment e a mudança, e portanto aquele é o Presidente brasileiro. Se eu gosto disso, posso não gostar, mas posso fazer a lista dos líderes dos partidos que eu não gosto. Aliás, posso fazer a lista dos líderes políticos que o Bloco
e o Partido Comunista apreciam, que eu preferia que o Primeiro-Ministro não apertasse a mão. Preferia que o Primeiro-Ministro não apertasse a mão ao Sr. Maduro, por exemplo, que está a esfomear os venezuelanos, por exemplo. Mas até ver, ele é o Presidente, e etc, etc. Enfim, o da Coreia prefiro mesmo que não aperte a mão. Mas na maioria dos casos... Mas o PCP não. Na maioria dos casos... Mas o PCP não. Mas na maioria dos casos nós não temos, enquanto Estado, enquanto figuras do Estado, não temos que nos pronunciar sobre isso. Todas as pessoas que estão na política nas altas instâncias apertam mãos a facínoras e não estou a dizer que seja o caso facínora, mas apertam mãos a pessoas inconvenientes. Fazem coisas com os dedos. Fazem coisas com os dedos, justamente. António Costa devia ter ido ao Rio de Janeiro gritar fora Temer, Ricardo Araújo Pereira. Vamos lá ver, nem 8 nem 80, não é? Mas também não queres o bacalhau? Não queres o bacalhau? Não acredito que vais defender isso. Vais criticar o bacalhau? Calma, posso? Desculpe, Sr. Doutor, eu não o interrompi. Não, a questão é esta. Eu compreendo o mal-estar, porque... A golpada acabou de acontecer, não é? E uma das golpada, nós não tínhamos combinado que a expressão não era golpada, que era golpinho. Nem era golpada, não era golpinho. Uma golpada, mas não tínhamos... Uma legitimação democrática, digamos, criativa. Mas... É porque António Costa não, mas essa legitimação democrática convém. Não, eu acho que ele invocado alguma aí é que está. Escusa para participar. Se o António Costa podia ter feito as coisas de maneira diferente, e eu esperava que ele tivesse feito, porque uma das características que eu mais admiro em António Costa é que ele era bastante... Não, ele sempre foi bastante cauteloso no que se refere a visitar alegados bandidos. Ficou claro que eu disse alegados bandidos, não ficou? Estava à espera que o Estavas à espera que ele só lá fosse no Natal. 31 de dezembro, ele ia ao Brasil, ele levava o Mário Soares. Levava o Mário Soares também. Ia lá dar um beijinho ao Temer só de fugida. À porta do palácio lá em Brasília dizia que o Temer vai lutar por aquilo que ele acredita ser a sua verdade. Vinha embora e ninguém... Não é? E toda a gente dizia, olha... Não contentar ninguém com essa resposta, percebes isso? Bem gerido, é um dos meus talentos. Mas contentaste-nos a nós. Sim, que é o mais importante. Toda a gente dizia, olha, bem gerida esta situação. Agora assim é mais difícil. Ele podia ter feito de outra maneira? Agora a sério. Sei lá, é só porque... Mas ele não tem que fazer de outra maneira. É claro que o homem é o presidente lá, não é? Mas é só... E não foi um golpe de Estado. Estou a perguntar ao Choto. Não, mas eu estou a dizer. E eu estou a tentar chamá-lo à verdade. O espaço temporal é muito curto, percebes? Ele normalmente espera por 31 de dezembro. É bem feito, Achas que o Primeiro-Ministro ou o Presidente da República devem apertar a mão, por exemplo, ao Primeiro-Ministro húngaro? Exato, mas esse é... Claro que é o problema, eu sei. Eu sei disso. Os húngaros quiseram eleger aquela pessoa. Mesmo da Coreia do Norte, eles têm de apertar a mão com cuidado, porque se apertarem com um pouco mais de força podem levar um tiro na nuca. Logo. E o de Angola? Exato, o senhor 99,6%. Já para não falar. Mas em Angola o PC não gosta de aquele senhor da Guiné que faz parte dos PALOP? Pois eu sei, mas... Quando é que acabamos de fazer as nossas objeções? Com certeza, é só... Há muito poucos líderes a quem se possa apertar a mão sem a lavar a seguir. Exatamente. Muito pouco. Este protesto do Bloco e do Partido Comunista tem algum efeito prático ou foi só para marcar terreno, João Miguel Tavares? Eu acho que foi só uma parvoíce. Quer dizer, porque esta questão da pituitária geopolítica... O António Costa, se fosse realmente à Coreia do Norte apertar a mão ao Sr. Kim Jong-un, o PCP diria bravo, aqui está ele a saudar este senhor que tanto faz pelo povo da Coreia do Norte. Portanto, o PCP tem esse problema. O Bloco ainda escapa. O Bloco, em termos de pituitária geopolítica, é uma coisa mais apresentável. O PCP é o único partido que eu prefiro a falar das questões nacionais do que das questões internacionais. Porque ele, apesar de tudo, é muito mais recomendável nacionalmente do que internacionalmente. Internacionalmente, o PCP não se recomenda de todo. Portanto, na escala da pituitária geopolítica, o Sr. Temer está altissimamente classificado. Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia se confessa sem tema. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, declara-se reentrado. Entrou, saiu e voltou a entrar, é isso? Na verdade, eu estou reentrado. Reentrado é o que eu quero. Porque aconteceu um sobressalto na rentrée do CDS
que levou o CDS a fazer outra rentrée, além da rentrée que já tinha feito. Porque já aconteceu com um célebre fim de ano no Porto, que aconteceu 2 vezes. Exato, que o fogo de artifício falhou a 31 de dezembro e eles repetiram a passagem de ano. Na semana seguinte. E aqui aconteceu, não é? Interromperam o fogo de artifício do CDS. Exatamente. Porque o que aconteceu foi o seguinte, portanto, decorria em simultâneo o final da Universidade de Verão do PSD e da Escola de Quadros do CDS, 2 instituições de ensino cujo prestígio acho que nenhum de nós questiona. E, atenção que pode haver aqui gente que já lá foi dar aulas. Parabéns a todos. Não, pior que frequentou, que já lá foi dar aulas. Que deu aulas, sim. Temos um docente das 2? Não, só de uma, certo. Já vou falar disso. Certo. E, portanto, olha, vê lá. Hein? O que é que aconteceu? Os 2 partidos, muito amigos, coligados no passado e tal, combinaram que que o PSD deixava Assunção Cristas falar e depois então Passos Coelho falaria. O que aconteceu foi que Passos Coelho começou a falar durante o discurso de Assunção Cristas e as televisões desligaram Assunção Cristas e ligaram para o Passos Coelho. Coisa que tu criticas. Porquê? O que o PSD disse foi que a universidade acabou mais depressa que o previsto, que é uma coisa que acontece às vezes à malta do PSD. Não são os únicos, mas acontece, não é? Enfim, não é raro. E tudo isto aconteceu num fim de semana. Tudo isto aconteceu num fim de semana, exatamente. Há aqui ecos. E, portanto, o Passos Coelho começou a falar antes. E é um pouco, quer dizer, quaisquer chafaricas do Algarve sabem que não se inaugura no mesmo dia da concorrência. Coordenam isso. E ainda por cima, esta semana, nós vimos imagens que eu espero bem que sejam verdadeiras da eleição da Miss e do Mister JSD. E, portanto, um partido que é forte... De Santana. Foi uma coisa local dos Açores. Certo, mas foram eleitos, elegeram tanto e ganham um presunto cada um, o que é. E agora, um partido que é forte... Se for menos de 150 euros, não sabe. Exato. Um partido que é forte na organização de eventos, como se vê por esse... E não consegue sincronizar um discurso com o da ex-companheira de coligação, dá mau aspecto, não é? Dá mau aspecto aos eleitores. Estes senhores não conseguem administrar-se. Mas parece que não foi mal de todo haver a reentrada, porque a Assunção Cristas anunciou nela que vai ser candidata à Câmara de Lisboa. Ela queria anunciar da outra vez, mas ela disse, e mais, vou ser candidata... Que as televisões? Já estava tudo a ver o Passos Coelho, não é? E por isso ela teve que guardar para hoje. É uma jogada de alto risco político, este de Cristas avançar para a Câmara de Lisboa, João Miguel Tavares? Eu acho que ela faz bem, não é? Ela tem que se afirmar como líder do CDS e esse parece-me um caminho mais óbvio. Até tendo em conta que as outras eleições depois também estão mais demoradas. Esta é a primeira e, portanto, acho bem ela ir a jogo. Eu penso que aquilo que ela tem na cabeça é Santana Lopes não avançar e, de repente, o PSD olhar para o lado e perceber que não tem melhor candidato do que apoiar a Assunção, até porque se depois perder, pode sempre dizer que foi o CDS mais e o PSD menos. Talvez haja aí uma conjugação de vontades entre uma líder do CDS-PP que quer afirmar-se na política nacional e um líder do PSD que quer evitar as derrotas nas eleições autárquicas, coisa que eu acho que é provável acontecer, porque o Porto vai certamente perder e Lisboa eu duvido muito que o PSD consiga ganhar. Na reação ao anúncio da candidatura da Assunção Cristas, Passos Coelho tratou-a como aliada. Há aqui um sinal de proximidade que pode dar uma candidatura comum, num apoio do PSD ao CDS, Pedro Mexia? Geralmente, quando um partido mais pequeno avança, marcando o terreno antes do tempo, é para embaraçar o partido maior. Para o Passos estava radiante. O Passos estava... A reação dele é absolutamente estranha, aparentemente estranha, porque o que ele diz é fala dela como uma aliada, deseja-lhe sucesso, diz que o PSD em seu tempo tratará do assunto. Será que ele está contente porque não se sentiu entalado e acha que ela está a entalar Santana Lopes e não pois, ele? Ele sentiu-se desentalado justamente porque claramente ele não quer Santana Lopes.
Santana Lopes também Quem quer, não é? Quem quer. Também não sabe, Santana Lopes também não sabe se... Ele próprio não sabe se quer ainda. E, portanto, espero que não queira. Neste momento, já houve declarações do Carlos Carreiras, que é o responsável autárquico do PSD. O PSD parece mesmo afim, depois de 30 e tal anos, desde Cruz a Cassis, a apoiar um candidato do CDS, o que significa, pode significar, e o CDS puxará por isso, que a líder do CDS é extraordinária e que está num grande momento, mas também pode querer dizer que o PSD está nas lonas, que o PSD não consegue encontrar um candidato vencedor em Lisboa, que o PSD não consegue encontrar um candidato vencedor no Porto. Pela primeira vez, não é um vencedor, é um candidato que eles acham que possa ganhar. Isso significa realmente uma depauperação bastante assinalável. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara reentrado. Agora vamos tentar perceber porque é que o João Miguel Tavares se confessa capitalista, fascista e benemérito. Por essa ordem? É a ordem, se quiser. Na verdade, a mim, destas três coisas, só uma delas é que já me chamaram. Aliás, com alguma frequência. Não, benemérito não. É verdade. Não, é fascista. Pronto. Mas é só porque é o insulto. Nem capitalista? Não, capitalista não? Acho que nunca me chamaram capitalista. Já te chamaram capitalista, Ricardo? Lacai do Capital já. A mim, Lacai do Capital já deve. Eu não detenho... Empresário do Val do Ave também já. Eu não detenho meios de produção, por isso mesmo que... Mas nunca te chamaram capitalista? É possível que sim, mas está errado. Pronto. Eu possuo a glória de já me terem chamado em blogs diferentes, naturalmente, vermelhusco e neonazi. No mesmo mês, acho eu. Mas o vermelhusco era de caráter ideológico? Era um blog fascista. Era um blog fascista que achava que era vermelhusco. Tu ficas vermelhusco. Podia ser por ter ido à praia. Qualquer coisa. Podia ser o quê? Por ter ido à praia. Depois também podia ter sido isso. Não, ele fica envergonhado. Tens pinta de quem cresta com facilidade. Creste, muito. Eu nos comandos, pá. Exatamente. É um golpe de calor. Não, mas o João Miguel também quer falar do protesto, outro protesto, mais um. Que juntou Bloco e Partido Comunista. Um protesto criticando a condecoração a título póstumo de António Champalimau pelo Presidente da República. Exatamente. O ex-professor Marcelo, atual Presidente Marcelo, decidiu condecorar o António Champalimau. E isso deu aquela oportunidade para tanto o Bloco como o PCP regressar com aquela linguagem prequiana que é sempre divertida, do homem que acumulou uma fortuna colossal assente na brutal exploração do povo português. Eu gostei. E um dos monopolistas que foi esteio do regime fascista. Ora, todos nós sabemos que António Champalimau realmente construiu a sua fortuna durante o Estado Novo, mas também sabemos mais, não é? Também sabemos que António Champalimau ficou sem a sua fortuna graças à bonita intervenção de Vasco Gonçalves e quanto isso prejudicou... Sendo que a condecoração não permeia nenhuma dessas duas coisas. Não permeia nenhuma dessas duas coisas, mas de facto António Champalimau, se provavelmente tivesse ficado ele e muitos como ele com os seus bens naquela altura, talvez Portugal tivesse hoje uns fluxos de desenvolvimento acima, tendo em conta aquilo que aconteceu ao nosso sistema económico no pós-PREC. Agora, eu não nego que ele seja uma personagem complexa, mas, em primeiro lugar, eu queria sublinhar que Jorge Sampaio esteve para condecorar António Champalimau e não condecorou porque, na altura, ele já estava muito doente e veio a falecer pouco depois. Jorge Sampaio, não é? Portanto, esse perigoso também, esse perigoso fascista. E a outra coisa é a razão, não é? Qual foi realmente a razão pelo qual ele foi condecorado? E a razão é a Fundação Champalimau. E por muito complexa que seja a vida de António Champalimau, por muito discutíveis tenham sido os seus atos, a verdade é que o senhor, quando morreu, deixou um testamento deixando 500 milhões de euros. 500 milhões de euros para fazer uma fundação, como a Fundação Champalimau, dedicada à investigação científica. E isso não pode ser esquecido. Não é que se trate de apagar o seu passado, mas num país onde ninguém faz isso. Isto não é os Estados Unidos da América. Ninguém faz isto. A grande fundação portuguesa é a Gulbenkian, não é? Esse famoso português que é o Sr. Carlos Gulbenkian. Não é? E mesmo este Sr. Champalimau também não tem sequer um nome decentemente português. É porque nunca há a fundação do Zé Santos. Não há a fundação Zé Santos. E nós vemos porque é que não há a Fundação Zé Santos nem a Fundação João Silva. Francisco Manuel dos Santos, vamos ter lá Manuel dos Santos. Não é o Zé Santos. Não chega para o Zé Santos nunca tem fundação.
E portanto, não, é evidente, eu não conheço nenhum grande capitalista mundial. Ninguém, nem o Sr. Bill Gates. Quer dizer, não há ninguém que não tenha zonas cinzentas, decisões obscuras no seu passado, procedimentos suspeitos. E, se nós fizermos a lista dos condecorados pelos anteriores Presidentes da República, encontramos ali muito pouca gente recomendável. Agora, este senhor teve um gesto benemérito, não é? E isso deve ser saudado. Certamente que há piores condecorações. A pretexto da filantropia não se pode branquear o passado. A realidade, aliás. A pretexto da filantropia não se pode branquear a realidade. Concorda com esta frase, Pedro Mexia? Bem, evidentemente que os comunistas não gostam de nenhum capitalista, seja grande ou pequeno. Talvez gostem do Friedrich Engels, é o único capitalista de que eles gostam, porque, enfim, sustentou o amigo. Lá está, outro caso de alguém que sustentou o amigo. Mas com resultados lamentáveis. Esta condecoração foi a ordem do mérito por serviço a favor da comunidade. Deixar 500 milhões para, entre outras coisas, estudos na área do cancro, parece-me um serviço a favor da comunidade. Que António Champalimau é uma figura controversa, é conhecida nas suas opiniões, nos casos judiciais, na maneira como ganhou, perdeu, reconstituiu a fortuna, nas privatizações, isso é tudo da história de Portugal, toda a gente conhece isso. Mas não foi por isso que ele foi condecorado. E não há absolutamente ninguém que seja capaz de dizer péssimo isso de deixar 500 milhões para estudar o cancro, a luta contra o cancro. Acho muito mal. Isso é uma coisa... Não é apagar. Ele fez isto e isto é bom e o que é bom deve ser reconhecido. Quem é que condecoraria a título póstumo, se pudesse? Ricardo Araújo Pereira? Carlos, infelizmente a maior parte das pessoas que eu me lembro que eu gostaria de condecorar póstumamente estão vivas e eu gostava de as condecorar póstumamente o mais rapidamente possível. Sim, não posso nomear. Não podes nomear. Infelizmente não posso nomear, mas são... Há assim 3 ou 4 que me ocorrem imediatamente. Tu há pessoas que querias no panteão já, não é? Já, antes de morrer. Fechar a tampa mesmo. Mas eu, não, é uma homenagem. Silêncio que é uma homenagem. Pronto, saltamos para os decretos. O Pedro Mexia decreta filho. Filho. Porque, enfim, estamos a falar de líderes políticos pouco recomendáveis. Pensava que nos ias dar uma notícia. Não. De líderes políticos pouco recomendáveis. E um líder político pouco recomendável é o Presidente das Filipinas. O Presidente das Filipinas é uma pessoa pouco recomendável. O Senhor Duterte. E não estou a imiscuir. Mas dava para o António Costa lhe dar um bacalhau ou não? Porque ele acha que, por exemplo, para combater a droga... Se deve promover na sociedade a execução extrajudicial. Portanto, vês um drogado ou um passador, dá-lhe um tiro, que a comunidade... Se calhar tens uma ordem de mérito. Barack Obama descaixa mal isso. E ele, numa conferência de imprensa em que foi confrontado, ele, Presidente das Filipinas, em que foi confrontado com isso, chamou a Barack Obama, e vou citar a língua... Não sei como é que se chama esta língua, mas não é português. Putang Ina. Chamou-lhe Putang Ina. Putang Ina foi traduzido liberalmente como filho da mãe. Não é bem da mãe, como o termo original... Isso era Maianguina. Portanto, Putang Ina. E o Obama, que é um líder civilizado, simplesmente cancelou um encontro com ele. Mas, se o Sr. Trump ganhar... vai haver um encontro. Ele vai ver como é que as pessoas respondem. Vai ser Putanguina à grande. O João Miguel Tavares decreta Palácio de São Belém. Palácio de São Belém. Nós já tínhamos o Palácio de São Bento e tínhamos o Palácio de Belém. Mas Marcelo cada vez está a aproximá-los mais, a juntar aquelas assoalhadinhas. E, portanto, ele já está no Palácio de São Belém. São Belém. Porquê? Perguntas tu agora. Porquê? Porque houve uma primeira página do Expresso em que Marcelo Rebelo de Sousa decide procurar sobre o crescimento. A questão ali não está ele simplesmente dizer que Portugal precisa de crescer. Isso até Cavaco Silva dizia. É que, além de dizer que Portugal precisa de crescer, ele chegou ao pé do Sr. Ferraz da Costa e disse: olha, e se você for ali fazer um fórumzinho sobre investimento? Só faltou dizer, vá lá ali fazer um fórumzinho sobre investimento, a ver se o António Costa percebe alguma coisa daquilo e começa a fazer alguma coisa para o país começar a crescer. E, portanto, há cada vez mais pessoas, e isso para mim é bastante evidente desde o início do mandato de Marcelo, que ele está a invadir o território de António Costa e que está a refazer aquilo que é o papel presidencial no seu novo Palácio de São Belém. O Ricardo Araújo Pereira
Decreta decoro. Decoro, sim. Mas não são duas palavras separadas. Não, são duas. Não É só uma. É só uma. Não é decoro como em menino. É mesmo só uma palavra, decoro, que foi o que o Facebook recomendou, porque houve um jornal norueguês que resolveu publicar aquela fotografia muito conhecida da criança vietnamita que está a fugir do ataque de Napalm. E alguém denunciou a foto, que é um verbo que hoje se conjuga muito nas redes sociais. Todas têm um botão para a bufaria, para a denúncia, e o Facebook retirou. A criança está nua. Exato, porque a criança está nua. Recomendou que removessem a foto ou a pixelizassem, uma foto histórica que toda a gente conhece. E, portanto, a seguir, a primeira-ministra norueguesa escreveu um texto em que publicou também a fotografia e a criticar a política editorial do Facebook. O Facebook apagou. E é preciso decoro. Fotografias históricas... O Facebook é uma instituição que vê um ataque de Napalm e fica chocado porque há uma pessoa nua. Porque há uma pessoa toda nua, é isso mesmo. É isso. Também há um ataque na palma, mas vítimas sim, mas vestidas. Exatamente. Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.